começando aqui o nosso terceiro episódio do nosso podcast. Na segunda eu começo. Importante que é um podcast que tem como projeto levar informação de saúde, bem-estar, qualidade de vida, com assuntos muito relevantes e hoje não é diferente. Gostaria de deixar um aviso para vocês que estão acompanhando no ao vivo da Heltia ou da minha página do Instagram e deixem perguntas que no final a produção passa pra gente aqui responder, tá ok? Então, o assunto de hoje, ele é um assunto que é do interesse de todos e eu digo que é a questão inegociável dentro do tratamento e do plano terapêutico de todos os pacientes envolvendo saúde, que é exercício físico. E aí, para enriquecer um pouco mais o que a gente vai conversar aqui de exercício físico, e logo eu já vou apresentar minhas convidadas, nós vamos também falar sobre nutrigenética e o que ela faz, o que ela tem de importância dentro da análise do metabolismo e também no plano terapêutico para se conseguir os objetivos que a gente quer, seja emagrecer, seja hipertrofia, seja melhorar o metabolismo, seja melhorar as fases hormonais da saúde da mulher. Então, o teste genético é um atalho interessantíssimo e para isso a gente trouxe também uma especialista no caso. Aqui comigo na mesa, a doutora Juliana Stivaletti, especialista em saúde da mulher, pós-graduada em reposição hormonal, para falar de nutrigenética e os aspectos da nutrição clínica. Mariana Unger, já é habituê da nossa mesa, já é a segunda vez que ela vem aqui. E ela é nutricionista clínica, doutora em ciências da saúde, especialista em nutrição nas doenças crônicas não transmissíveis, nutrição de precisão, emagrecimento e também saúde da mulher. E hoje, estreando aqui no nosso podcast, eu trouxe a Vanessa Montebello, que é cofundadora e head coach da WPS Performance, uma experiência muito grande em preparação física, fisiologia do exercício, performance de atletas profissionais e amadores. Tem um currículo aqui bem longo e também já foi preparadora física do Santos Futebol Clube Feminino Profissional em 2023. Sejam bem-vindas, meninas. Nossa, que mesa Obrigada. aí, gente. Que gostosa, né? Olha só. Estamos aqui. Pois E aí, para dar aquela temperada no nosso assunto, nós vamos falar um pouquinho sobre exercício físico, porque a Organização Mundial de Saúde diz que se a pessoa não faz 150 minutos de atividade moderada ou 75 minutos de atividade intensa por semana, ela é caracterizada como sedentária. Então, pensem aí quanto que vocês fazem de exercício físico na semana, se vocês conseguem atingir esse patamar. E aí não vale adoro o Pilates, a gente recomenda o Pilates, mas não vale falar que faz Pilates 2 vezes na semana e tá fazendo atividade física e saiu do sedentarismo. Porque Exato. É o que a gente escuta. Ou então que paga academia. Ou que Não, paga pra tomar academia. matriculado. Isso. É ótimo. E aí faz por osmose. Não, quando paga, acho que já faz os 150 minutos. Não, Já tá não é assim. pago. Então, Tá Acho que não, pago. né? Então pensem aí, se vocês estão nessa categoria do sedentarismo. E aí tem um dado interessante do último censo do IBGE, que 47% da população adulta é considerada sedentária no Brasil. Então, metade da população praticamente está dentro desse índice de sedentarismo. E o que assusta ainda mais a gente, em se falando de adolescentes, é que o índice de adolescentes é de 80% sedentário, o que dá uma preocupação ainda maior porque a gente quer falar aqui, porque a gente vai falar de cultura, vai falar de metabolismo, vai falar de atividade física, nutrigenética, e depois a Mariana vai enriquecer a nossa conversa dizendo que a nutrigenética não vai resolver o problema, né? E o que a gente faz com a nutrigenética para resolver esse problema. Lembrando que a atividade física ela é primordial, principalmente para controle de algumas doenças das mais prevalentes. Vamos falar de diabetes tipo 2, das doenças cardiovasculares, da obesidade em si, do câncer, depressão e ansiedade. Então, todas essas doenças, elas são combatidas e elas podem não aparecer quando a pessoa tem um índice de atividade física regular ou acima do sedentarismo, como a gente já viu. Para começar os nossos questionamentos aqui e a nossa discussão, para não virar um monólogo do Dr. Arthur. A gente tá deixando ele falar um pouco.
Porque eu não respondo nenhuma pergunta, na verdade, eu só faço perguntas, né? Eu sou o entrevistador aqui. E aí os pacientes já estão me cobrando, né? Por que eu não respondo? É porque eu aprendo muito mais do que eu ensino, isso que é a verdade. E aí a gente vai perguntar, o que é o metabolismo? E o que ativa o metabolismo? Se é atividade física, se é alimentação, se é os dois juntos. Então, por favor, Mariana e Vanessa, podem começar aí, por favor. Mari. Vamos lá? Então, primeiro, obrigado, né? Então, assim, eu fico muito feliz de estar aqui, eu adoro. E porque obesidade é uma doença muito séria e não dá pra gente, com tudo que a gente já sabe de ciência, de tudo que tem já documentado para quem vai atrás, para quem estuda, a gente tratar a obesidade só como restrição calórica e vai dar uma andadinha na praia, porque a gente sabe que não é isso, né? Então, é fantástica essa iniciativa, esse podcast. A gente tem tido um feedback muito legal, a pessoa fala, eu assisti, eu vi, e a ideia é essa, passar informação. Muito bom. Né? E assim, com relação a isso, a gente tem os grandes ativadores metabólicos, né? Eu falo que a gente puxa sardinha por cada um para um lado, né? Eu falo que a nutrição ela tem um papel determinante no emagrecimento, então a gente aí tem um papel de 60% a 70%. Eu preciso mudar hábito alimentar, eu preciso cuidar disso. Mas o processo de emagrecimento sem a prática de atividade física é muito mais difícil, principalmente quando a gente for falar até em sustentar esse emagrecimento. Porque eu preciso ter um emagrecimento de gordura e não de massa muscular, que é o que as indicações né, acabam fazendo. E só puxar uma coisa que você falou muito da história do exercício, dos adolescentes, isso é um dado que me choca, né? Porque eu falo que o exercício é sempre muito importante, mas tem momentos da vida que a gente é inegociável ao ponto máximo. Mulher na menopausa e adolescente. É isso aí. Essa molecada não quer se mexer e a genética traz isso. Eu falo que é uma maneira até da gente convencer ele que numa fase muito importante precisa ser feita. Né? E de ativadores metabólicos, voltando à sua pergunta, eu falo que é nutriente, atividade física e os outros fatores de estilo de vida. Então, hidratação é um ativador metabólico, sono é um ativador metabólico, tudo isso regula metabolismo. Acho que se quiser completar. Aí. Bom, primeiramente, obrigada, né, pelo convite, por estar aqui. Eu sou super feliz em participar desse projeto de vocês e quando precisar estou à disposição. Adoro falar. A gente que agradece vocês aqui. Se preparem que eu vou ter uma lista de assuntos. Show. E acho que é um tema que é super importante, né? A gente vê aí índices altíssimos aqui no Brasil, não só aqui, né? Estados Unidos também é um índice muito alto. E choca muito, como a Mari falou, em relação aos adolescentes. Porque muito que a gente fala no treinamento físico é o que você é na sua adolescência, é o que você vai ser na vida adulta. Então, isso acaba por atrapalhar demais, né? Tipo, toda essa parte de metabolismo na vida adulta, porque você não adquire essa prática da atividade física desde cedo. Então, consequentemente, você não tem tanta massa muscular. E as pessoas têm o costume de falar, mas criança não pode pegar peso, não pode fazer musculação e tudo mais. Mas para cada faixa etária existe um tipo de treinamento. Então isso a gente chama de desenvolvimento atlético, né? Então a criança começa a aprender a desenvolver equilíbrio, coordenação, a forma como ela se movimenta. E hoje que a gente está tanto na era, né, dos gamers e tudo mais, até os gamers fazem preparação física. Claro, então, essencial. como as crianças estão cada vez mais nos iPads e tudo mais, no videogame e tal, eles também precisam fortalecer, porque está aumentando ainda mais também o índice de problemas ortopédicos, cada vez mais cedo em crianças e adolescentes. Né? Então, e assim, gente, tem que treinar. Quanto mais massa muscular, mais você queima gordura em repouso. Então tem coisa melhor do que você estar lá sentado assistindo sua série e saber que você está queimando. O metabolismo basal. Entendeu? Que é o tal do metabolismo basal. Isso. Então tá ali comendo a pipoquinha, assistindo um filme, mas tá queimando mais do que uma pessoa sedentária. É isso aí. Então isso acho que é uma... As pessoas precisam entender também que mesmo elas não estando naquele momento fazer atividade física, se elas fizeram naquele dia, se elas têm o hábito de fazer, elas têm esse metabolismo basal que ajuda na queima de gordura, ajuda no emagrecimento, além de muitos outros benefícios, né? A gente mostra muito isso, né? Então, você faz um exame de bioimpedância, a gente tem ali uma estimativa da taxa metabólica basal, que é o que você gasta de energia parado para o teu corpinho funcionar. Então, eu falo assim, deitadinho, dormindo, se você estiver paradinho, só com o olhinho aberto, você está gastando isso, né? E aí, o que eu tenho? Atividade física, atividade de vida diária.
isso é uma coisa que até queria dividir com você, que assim, eu tenho um questionamento muito grande, até com a pandemia eu comecei me questionar muito em relação a movimento, né? Porque às vezes a pessoa vai lá, faz 1 hora de exercício e passa o resto do dia sentado. Então, Certo. qual que é o impacto disso, de ser mais ativo, menos ativo? Então, a gente também precisa pegar um pouquinho no pé disso. Mas a taxa metabólica basal é uma coisa que a gente brinca com ela durante a vida. Esse é o problema. A gente compromete ela durante a vida. Não, e é importante você ter falado da pandemia, porque eu vejo a pandemia como um divisor de águas. Uhum. Tanto para o lado das pessoas que entenderam e tomaram um susto, porque a gente vê índices de pessoas que eram, né, obesas e tudo mais, o índice de mortes nessa época foi muito maior do que em pessoas que eram treinadas e com índice de massa magra alto. Porque o organismo do obeso, ele é altamente inflamado, Isso. Uhum. né? Então pega uma doença Ele é que mais ninguém... suscetível às Exato. doenças e a má recuperação ou outras questões, doenças cardiovasculares. Sim. Então, é exatamente isso que você está falando. Não, e aí você pega, tipo, uma doença que ninguém sabia nem como tratar no começo, né? E aí já pega um organismo que tá extremamente inflamado e aí, enfim, virou tudo que virou, né? E eu mesma, Sarcopênico, né? Exato, sarcopênico. tipo, Sarcopênico, é que não tem massa Não magra. tem massa magra. Não tem tipo, proteína eu pra mesma fazer. peguei Covid, tipo, e só perdi o olfato, né? Tipo, então, assim, por mais que tenha demorado um pouquinho pra sarar, mas nem febre eu tive. Eu tive mais reação com a vacina do que com a Mas doença. agora você me fez lembrar Mas- que nessa época a gente estava treinando lá. Verdade. E aí você adaptou os treinos online. E a gente Verdade. arrastava tudo lá A na famosa varanda e fazia o treino, você de um lado lá da tela e a gente do outro lado da tela. A gente não isso. deixou de fazer atividade física porque estávamos na pandemia. Sim. E isso ajudou muito, assim como nós, outras várias pessoas, a manter o estresse controlado, a alimentação que você estava em casa, né? Na questão de você estava gastando menos porque você não Sim. está indo e voltando, mas tinha o momento da atividade física que era uma delícia, Sim. porque parecia que a vida meio que estava Tava normal, normal. ali. Não, e foi legal, porque a gente fez, durante um mês eu fiz os treinos pelo Instagram e depois eu fechei um grupo da mulherada, foi muito legal, Foi. que criou, né, um compromisso diário ali, né, de estar em atividade, e aí entra no que a Mari falou, o lance de você entender a importância da atividade física, beleza, eu me movimento durante 1 hora, mas o resto do dia, o que você faz? Né, o que você prioriza? Né? E assim, as pessoas que estão em home office, principalmente, né? Tem que levantar, tipo, tem uma técnica muito legal, que é você não ficar com garrafinha de água na mesa. Ah, você tem que levantar e Então levantar você pra tem beber que água. levantar para beber água. Boa. Então é uma coisa que eu tenho sugestão. feito, às vezes nos planos alimentares, eu coloco ali, eu sei as pessoas que fica mais sentado ali, movimento. Porque, gente, eu falo, sobe e desce a escada, a gente não é educador físico, mas eu falo, eu preciso disso. Sim. Né? E essa atenção que você dá de personalizar, de pegar no pé disso, também faz diferença, porque o resultado vai ser muito melhor depois. Não, e a gente precisa acordar o músculo, né? Sim. Então, assim, quando a gente fala de músculo, musculação, eu falo muito para os pacientes, assim como vocês também falam, a gente está falando de uma poupança, né? É como se você estivesse poupando energia para o futuro. É isso. Porque mais para frente a gente vai ter uma atrofia muscular natural da idade, com a queda hormonal e por aí vai. E aí a gente vai precisar dos músculos para amarrar um sapato, para ter autonomia, para sentar num vaso, levantar da cama, se trocar. Que se a gente não treina durante a vida adulta, durante a adolescência e para mais, a gente costuma ter problemas do idoso, próprio do idoso, né? Que é um problema de equilíbrio, é um problema de falta de força. E aí a gente tem os maiores problemas de quedas e por aí vai. Então, quanto mais a gente faz um condicionamento físico, uma musculação, usa exercício resistido muscular, a gente costuma ter um melhor resultado para a tua vida, para o resto da vida, né? Sim. Então, vamos lá. Agora entrando no nosso assunto de genética e peso. Mariana, vamos lá. Estamos programados para engordar? Como é que a nossa genética fala a favor disso ou contra? Assim, a gente fala que genética não é destino, né? Então, na nutrigenética, a gente estuda os polimorfismos genéticos, que são as individualidades de cada pessoa, né? Todo mundo é uma combinação de pai e mãe. E esse entendimento hoje faz com que a gente entenda por que algumas pessoas, elas comem X e comem mais e não queimam tanto. Então, e aí isso veio, né? Tem um dos genes que a gente fala muito disso, que é o FTO,
que é um gene que quando eu tenho a característica genética para ele de risco, eu tenho ali uma mitocôndria menos eficiente, então a usina celular da célula queima menos, tá? A gente tem mais capacidade de estocar gordura, a gente tem um tecido adiposo que não faz tanto browning, a gente tem um comportamento alimentar, a gente tem vários genes, porque a obesidade é uma doença poligênica, né? A obesidade que a gente trata no dia a dia, um gene isolado muda muito dá tanto resultado? Não, eu tenho que entender esses genes para conseguir traçar porque lá atrás a gente observava, né? Como tudo na ciência. Olha, a pessoa que tem essa característica genética, ela é mais obesa. Hoje a gente sabe por quê e a gente sabe como tratar. Por exemplo, para FTO. Não adianta eu virar que só a dieta com ele eu vou resolver. Hoje existe prescrição para essa característica genética de atividade física, de pelo menos 30, 40 minutos diário de atividade de resistência, tá? Associada a pelo menos 2 ou 3 vezes de atividade de física de musculação na semana. E você pegar essa informação, por exemplo, precoce, porque o que a gente quer com a genética? É prever e evitar com que a pessoa evite o problema. Então, você imagina que daqui a um tempo as pessoas vão nascer com essa informação. Se eu queimo mais, se eu tenho um metabolismo basal mais ativo, se eu consigo usar mais gordura, se eu não uso tanta gordura, se eu tenho uma UCP, que é uma proteína desacopladora que gerencia o gasto energético, mais ativa, menos ativa, uma mitocôndria mais eficiente ou não. Então, o que a gente traz é personalização de tratamento, né? Então, a gente sabe que essa característica FTO, se eu tiver associado com outros genes, a DRB2, é uma pessoa que, assim, eu tenho que dar orientação nutricional, restrição calórica para essas pessoas, tiro no pé total, porque ela tem um comportamento alimentar mais compulsivo, mas eu não vou conseguir tratar ela sem ter atividade física, né? E gerenciar todo o resto, né? A gente vai brincando que a gente vai fazendo um quebra-cabeça a partir daí. Mas não é destino, tá? Não quer dizer o Não é porque ambiental... você nasceu com aquele Não. polimorfismo genético Não. que você tem uma predisposição maior que você vai desenvolver. Existe toda a questão do fenótipo e do genótipo envolvido. Exatamente. Então, o ambiente influencia. Para ter um resultado de epigenética. Então, é a interação da Isso. tua carga genética com o ambiente para o resultado final, né? E aí, assim, o que tem é que a gente tem que lutar mais, né? Eu brinco que eu venho de isso uma aí. carga genética complicadinha. E aí, assim... Só que aí entende, eu brinco que até dá um alívio. Você fala assim, putz, por isso que a vida inteira eu precisei me preocupar mais, né? Então, isso Você vai ter que dar uma atenção para algum aspecto, Exato, né? exato. Mas seja qual for a fitinha de DNA que a gente tem lá, o desfecho sempre vai passar pelo exercício físico. Com certeza. Sim. E a genética também nos fornece dados para falar como é que é a nossa contração da fibra, né? Então, assim, se você se beneficia com algum tipo de exercício em detrimento de outro, como é que você consegue planejar o exercício desse paciente com aquele objetivo? Então, assim, o teste genético ele é uma coisa, uma arma muito poderosa para a gente poder tocar tanto a melhoria do metabolismo, saber o que não faz bem, o que faz bem, que tipo de dieta ele se favorece e que tipo de treino que ele pode ter para otimizar. Então, veja que é uma arma muito poderosa, né? Vamos lá. Em falando em metabolismo, né? Que a gente acha que tem gente, na verdade, que acaba colocando como desculpa o metabolismo lento, né? Tem um metabolismo lento. Que é a mesma culpa da genética. Não, mas mas a a tem gente genética que tem é de metabolismo. obeso. Existe metabolismo lento, né? Existe. E tá lá e tem alguma herança genética também, mas como a Mari falou, não é um destino, Isso. né? E a culpa não é só da genética. E a culpa não é só da Não, genética. vamos lá, né? O cara não treina, faz dieta de restrição a vida inteira. O corpo tá extremamente poupador, né? Aquela fez dieta de 500 calorias, essa jejum intermitente há 6 meses, come no... Meu, o corpo tá poupando. A gente né? Isso é uma genética ancestral. Isso é muito louco, né? A galera que fica nesse negócio do jejum intermitente e acha que vai, tipo, emagrecer, não sei o que e tal. Aí, dieta de 500 calorias no dia. E aí você fala, vamos treinar, não sei o que. Nossa, não aguento, não sei o que. Óbvio que não vai aguentar. Mas isso é individual E você também. mas você tá ali em estoque de energia. Sim. Entendeu? E aí, às vezes, você queima músculo, né? Dependendo do que você vai fazer. Tem naquelas zonas, né? Entendeu? Tem que ser tudo muito bem controlado, tem que ser feito, tipo, com acompanhamento. Não é assim, decidir fazer jejum. Qualquer alteração que a gente já conversou isso aqui, acho que foi no primeiro episódio, né? No primeiro, a gente e a gente falou disso, assim, qualquer alteração, seja embarcar numa dieta super restritiva ou decidir fazer jejum, ele
é proibido fazer da sua própria cabeça. É. Então, ele precisa ter uma orientação da nutricionista, do médico, às vezes da psicóloga, porque é uma coisa que é multiprofissional. E até do educador físico, porque o educador físico Super sabe que importante. tipo de atividade física ele tem que fazer, se ele consegue fazer em jejum, se ele não consegue, se ele precisa de um período de adaptação pela manhã, por exemplo, se ele vai malhar de manhã e está no jejum intermitente. Porque existem muitas coisas excelentes no jejum, de controle de metabolismo, de diminuir resistência insulínica e por aí vai. Só que depende para quem que é. Exato. E outra coisa, quando você faz jejum intermitente, você também precisa suplementar melhor, O né? que você come na janela de alimentação, que horas que você faz esse jejum. exato. A quantidade É de individualizar. nutrientes, né? Qual tipo. Porque é aquela história, não come, não treina, quem vai embora é a musculatura. Isso. Exatamente. Aí você perde peso super rápido, o carinha fica super feliz, só que ele vai ganhar depois. O que ele vai ganhar? Gordura. Gordura. É. Né? Não, e o que é pior, assim, tem muitas pessoas que começam a fazer jejum por conta, não sabem se é indicado, vão treinar e não avisam o treinador. Ah, daí passa mal. Aí, resultado, Passa mal. desmaio, passa mal, tipo, enfim. Frequente isso, Vanessa? Olha, algumas vezes. Algumas vezes, né? Algumas vezes. Ainda bem que não é no nosso horário. Se o pessoal descobrir que tem médico malhando lá de manhã, no Pode horário lá, passar mal. Pode passar mal. Não, vai aí achar que pode. Poxa, mas aí a gente tá Vai treinando. testar o jejum. Não passei mal aqui Não. no horário que a gente tá treinando. Por favor, Não vamos dar esse comam. tipo de ideia. Mas, em geral, o obeso, quando ele treina muito cedo, né? Então, assim, se for muito cedo mesmo, é muito... Porque depende também, lógico, do quanto ele tá treinado para fazer essa geração de energia. Mas, às vezes, ele não vai passar mal, porque ele tem um estoque, uma reserva. Se ele conseguir converter isso, né? Então, é tudo individualizado. Claro. Né? Agora, eu quero ver pra mim e falar, Mari, vou treinar do jejum meio-dia sem ter comido nada. Vai dar Sim, trabalho, vai ter que chamar. É. Então, assim, Isso é um aí. negócio de... Porque tem uma coisa importante no metabolismo que a gente tem que respeitar, que é o ritmo circadiano, né? Exato. Isso. Então, assim, o ciclo sono-vigília, o teu cortisol pela manhã, porque o cortisol que acorda a gente, né? Até tava brincando outro dia, tava falando assim, você não leva a garrafinha de água pra mesa pra poder levantar e beber água, você também tem que deixar o celular fora do teu alcance quando você tá deitado pra Isso. acordar, né? Pra você levantar e desligar o alarme, porque se você ficar só dando tapa nele, ele vai ficar sem funcionar. Então, uma das táticas pra você acordar o teu corpo é deixar o celular fora do teu alcance pra você. Segue a dica aí, hein, gente? Olha, Não, ó, e aí, pro pra ciclo acordar melhor circadiano aí. funcionar bem, a importância do sono de qualidade, Sim. Exatamente. né? Mesmo porque senão o cortisol dispara. E o exercício faz isso, ajuda isso demais. Exato. É impressionante. É. Não, e ajuda na regeneração, ajuda tipo, na manutenção de massa magra. É um dos melhores... melhores um dos estratégias. melhores estratégias para regeneração. O o sono sono. Você sabe que sono. quando a gente vai orientar os testes genéticos, né? Eu falo que a gente já vai falando, isso aqui é interessante você fazer isso. E eu fico o tempo inteiro. Atividade física, Por exemplo, quando você fala de receptor de tudo que eu falo em receptor, a atividade física é um grande regulador. Claro. Então, receptor de dopamina, foco, atenção, concentração. Eu tenho geneticamente uma menor expressão. O que é o receptor, né? Para quem está escutando entender. Então, eu tenho ali dopamina, que é responsável por foco, atenção, concentração. Ela não chega ali no neurônio e, tô aqui. Eu preciso de que alguém vá lá, pegue ela, né? Chave fechadura. Uma chavezinha. Isso. E aí, tem pessoas que geneticamente não têm tanto essa expressão desse receptor. E aí, a atividade física faz isso. Para serotonina, a gente avalia os receptores de serotonina, dopamina, para controle de colesterol, os receptores de LDL, que é o famoso colesterol ruim, né? Ruim, mas ele tem função biológica, ele precisa entrar para a célula. Ele precisa estar Né? ali. Então, a atividade física faz isso lindamente, assim como nutrientes. Os hormônios ovarianos, os Então. hormônios sexuais. Também ele precisa ser ativado para entrar no receptor e entrar na célula, no músculo, no cérebro, onde ele precisa ir. E a atividade física regula muito isso. Então, por isso que quando elas vão lá, eu tô explicando o teste, falo, atividade física, ele fala, vem aqui falar de dieta, ela tá... Não, e você sabe que, atualmente, que eu trabalho com atleta profissional, né? Uma coisa que eu faço, assim, de lei, é o controle de dados fisiológicos através de dashboard. Então, eu faço controle e monitoramento de carga, mas também todo o controle de sono, de estresse, de fadiga, ciclo menstrual nas atletas mulheres, Isso aí. controle de volume de treinamento e principalmente variabilidade cardíaca, que é o que mais me mostra isso é em fantástico. relação ao quanto a pessoa regenerou durante o sono.
Uhum. Porque é exatamente o intervalo que o seu coração bateu durante o sono, né? Associado, óbvio, com índices de respiração e tudo mais. E aí a gente consegue entender se aquele atleta tá ou não preparado para a sessão de treino naquele Teve um dia. recover natural, Exato. né? Então, quando eu vejo ali que baixou mais de 10%, eu já pego o WhatsApp e já chamo. Fulana, o que que aconteceu? Sua variabilidade hoje baixou absurdamente, por exemplo, vai de 75 para 32. Nossa, é muito. Mas olha que ferramenta Então, sensacional, assim exato. como o teste genético. Exato. Então, hoje a gente tem Tem a precisão tantas tá aí. tecnologias aí, tantas, né, A coisas aí que as... fisiologia do exercício também, né? Sim. Enriqueceu Quanto isso muito ajuda. ultimamente. É. Né, e uma coisa que a gente estava falando, né, em relação ao metabolismo, aos tipos de fibra muscular e tudo mais, é uma coisa super legal e que eu acho super válido a gente falar aqui, é em relação à importância do teste cardiológico, do ergoespirométrico, quando a pessoa começa a fazer atividade física. Por quê? Porque quando a gente tem o teste do ergoespirométrico, que a gente mede o VO2 máximo, a gente entende todos os limiares que essa pessoa passa no batimento cardíaco. Uhum. Então, eu sei exatamente a partir de qual frequência cardíaca eu começo a queimar caloria. Uhum. Então, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu começo a queimar caloria, eu saio da minha zona de aquecimento quando o meu coração começa a bater a 136 batimentos por minuto. Então, se eu tiver antes disso, e se eu tiver numa caminhada, sou uma pessoa extremamente treinada. Se eu estiver caminhando, não passa de 80, 90 batimentos. Uhum. Então, fica ali no Z1, no aquecimento e tal. Isso dá E- pra ver no relógio, né? Nesses smarts. Exato. Que não adianta nada você ter um smartwatch, E né? não- e não de usar. qualquer marca que É, seja, isso aí. só que você não sabe em qual zona você tem que Pra que estar que o serve, treino. né? É. E Entendeu? você individualiza isso. Porque você para Exato. de usar a tabelinha que tá ali na parede, você sabe assim, É. o seu é exatamente É. isso. Exato. Então, tem a fórmula que a gente faz, Hum. né? Que é a fórmula de Carbonen que a gente usa para calcular cada zona de frequência cardíaca, né? Mas quando a gente tem esses testes, é extremamente personalizado e seguro, né? Porque a gente sabe se a pessoa realmente está apta ou não e qual é a zona de frequência cardíaca que ela tem que treinar para começar essa queima calórica e otimizar o treino dela. Ah, que legal. E o resultado vem. É, Que é o que a lógico gente que quer, vem. né? Lógico Todas, que todas vem. essas ferramentas Porque têm um você- único objetivo. Porque né? você treinar sem uma indicação, assim, a gente acompanha isso nos pacientes, né? Ai, Mari, mas eu não sinto resultado, não sei o quê. A gente adequa a dieta para melhorar, mas se ele não tem um direcionamento de treino, ele vai lesionar, ele não vai ter resultado, ele vai... E isso é interessante E aí demais. fura o plano terapêutico, né? É. Tem um colega nosso que fala, né, que treino fofo e dieta ruim não emagrece ninguém. Deve Não, ser não. legal, né? Não, treino isso. fofo. É só pra postar no é Instagram. Isso, Não, é não aquele... adianta fazer reposição hormonal se você tem um treino fofo, Fofo. e dieta bosta. É, isso que ele fala fala. isso, eu falei Então, ruim. literalmente. Entendi. Vamos A ser- Ju, o Diogo, Eu se falei tiver, ruim. o Diogo, porque a se Ju você é estiver fofa. vendo aí, a Ju é fofa. Você ela tá mudando a sua frase, mas a verdade é essa É que eu mesmo. sou uma lady, É. então, Exato. mas ele fala isso. E é verdade, gente, é Mas verdade. não falei nenhum absurdo, e é verdade. só foi sincero. Ô Mari, na prática clínica que você tem, nutrigenética, para transformar em emagrecimento, o que você tem de mais frequente lá na clínica que você vê que o teste genético te orienta para essa personalização dietética? Olha, o que eu mais vejo é em relação a cruzar informação, tá? Porque é exatamente o que a gente está falando. O teste genético, ele é mais uma ferramenta, tá? Então, eu olhar um teste genético, eu não saber quem é aquela pessoa, não saber a dor dele naquele momento. Então, a gente cruza com clínica, que para mim é muito mais importante. Hoje, como eu faço muito teste, eu falo que eu, graças a Deus, tenho batido muito os meus achismos, tem dado muito certo com... Porque assim, você começa a ver, putz, provavelmente é um polimorfismo aqui, ali e tal. Sim. Então, é você cruzar. Ah, não é Informa- achismo, né? Isso é ciência, né? Ciência, Você tá mas sendo assim, modesta, vai. Quando É eu não verdade, tenho, por mas favor, quando hein? eu É não muito tenho, quando eu não tenho O o teste laudo na na mão, eu acho. Sem laudo, sem Mas laudo. é só, Entendi. o laudo é só a confirmação, A confirmação da sua hipótese diagnóstica. Da minha hipótese, porque a É clínica é fundamental. Então, você É. cruza com exames de sangue. E aí, o que a gente consegue para o emagrecimento é entender assim. Primeiro, qual que é... Por exemplo, emagrecimento a gente vai trabalhar. Será que é muito mais com alteração metabólica? Será que eu já tenho um metabolismo mais lento, um metabolismo que não consegue utilizar tanto a gordura? E isso, para direcionar a dieta, é fantástico, porque a gente meio que leva para o tipo de padrão alimentar que ele tem que ter, tá? Então, a gente tem genes que avaliam a absorção intestinal, que conseguem avaliar, não,
me dizer como que é a absorção intestinal de carboidrato, gordura, se ele absorve mais, absorve menos, se ele usa mais, usa menos, metabólico. Se é mais comportamental, se eu tenho distúrbio, tendência a ter distúrbio de sono. Então, assim, hoje, polimorfismos em receptores de melatonina, o consumo de carboidrato à noite vai gerar obesidade, vai gerar resistência à insulina, tem painel para resistência à insulina, micronutriente, saúde comportamental, essa parte mental é fantástica, porque tudo isso leva à Sem obesidade. dúvida. Né? A pessoa que ela não tem uma captação tão grande desses neurotransmissores, ela vai ser mais impulsiva, ocitocina, a gente consegue avaliar. Então, e para atividade física é fantástico, porque a gente pega muito aptidão física, né? Então, para o esporte isso é muito forte. E quer dizer que o cara, assim, eu tenho uma aptidão física para explosão e para força. Quer dizer que eu não vou para resistência? Não, você tem mais facilidade para crença. Sim. Tá? E se você treinar, você é bom para tudo. Isso, Só que você exato. precisa, às vezes, para treinar a tua resistência, você vai precisar ter mais disciplina. Porque cada corpo responde de uma forma, Exato. né? A gente até Exato. conversou antes do podcast, né? E tem até um exame que faz da dermatografia digital, que é através da impressão digital. Eu até já fiz e tal, e eles falam que a tua impressão digital mostra, né, tipo, o teu perfil esportivo, né? Então, assim, o que você responde melhor? Para hipertrofia, para velocidade, para resistência? Então, é isso, né? Cruza muita informação e não que você não possa melhorar aquilo, mas você tem aquela predisposição, né? Então, tem pessoas que têm muita facilidade para ganhar massa magra, né? Se a gente pegar, por exemplo, pessoas negras, principalmente, é absurdo, né? O que eles têm de força, de velocidade, de resistência. E tem as pessoas que têm mais dificuldade. Mas é impossível? Não. Desde que você adeque a alimentação, que responde, né? Como a gente já falou, de 70% a 80%, né? Com o exercício físico. Senão não existe milagre também, não vai realmente ter o resultado. Ô, Van, ai, desculpa, Não, Mari. não. Quando você fala daquela avaliação física que você faz para o treino específico individualizado, na verdade é isso que você está fazendo. Você está direcionando o treino para o objetivo daquela pessoa individualmente. Sim, exatamente. Eu faço os testes, né? Na verdade, assim, eu faço composição corporal, né? Aí eu faço teste de força e potência neuromuscular através dos saltos, né? Então eu consigo ver como que aquela pessoa está apta em relação à força explosiva através do counter movement jump, que é o salto contra movimento, né? Eu vejo como que a pessoa está em termos de força máxima, de acordo com o teste do squat jump, né, que ele sai da isometria e eu vejo quantos centímetros de velocidade ele saiu do solo. E também faço os testes preventivos de lesão, né? Então, no caso de atleta, é muito importante por conta que todo atleta sabe que ele tem que ser rápido, mas nem sempre ele treina a frenagem do movimento. Então, eu faço os testes de força no salto horizontal para ativação de musculatura posterior de coxa, né? E faço o teste do nórdico também como preventivo de lesão. Além de todos os testes de mobilidade e estabilidade, para ver se o atleta ou a pessoa, tipo, o atleta Não precisa ser um amador, atleta, né? Pode ser uma pessoa do Você viu wellness como mesmo. É muito sério, não é um negócio que vai lá e treina. Isso, Exato, exatamente. Por isso que eu perguntei, porque todo mundo deveria Sim. Eu acho que, na verdade, fazer assim, essa avaliação. eu acho que enriquece muito, apesar da gente a gente conhecer o estúdio e saber da seriedade, a gente acredita que quando um médico e um preparador físico ou um treinador, eles conseguem conversar para o objetivo daquele paciente, daquele aluno, é fundamental, né? Então, assim, o que ele precisa? Ele precisa ativar metabolismo, ele precisa melhorar a queima de gordura, que horário que é melhor para ele treinar, Exato. que tipo de suplemento ele pode tomar. Essa conversa é uma conversa que faz parte do plano terapêutico, seja para emagrecer, seja para manter, seja para melhorar alguma coisa. Sim. E qual é o objetivo dele? Porque às vezes quando a gente pega um teste, por exemplo, genético, quantas vezes eu não ligo pro educador e falo assim, vamos tentar mudar o treino. Porque, por exemplo, eu tenho uma predisposição para força. Só que às vezes naquele momento eu tenho um metabolismo basal tão comprometido que eu preciso pensar também em dar um hitzinho, E assim, eu não sou a pessoa que vai indicar atividade física, então eu preciso ter esse controle. A gente precisa, muitas vezes, a gente avalia no teste, assim, capacidade de vasodilatação, né? Então, às vezes, o cara precisa treinar a vasodilatação. Não é que ele não vá ter. Então, isso a gente tem nos painéis de hipertensão, que leva para atividade física. A gente sabe que a pessoa que tem a predisposição de força é uma pessoa que ela inflama muito mais. Então, o quanto que às vezes ele tem um exercício controlado, porque o obeso, ele é inflamado. E não é a inflamação que a gente fala de doença, é a inflamação daquela célula de gordura que está lutando, pelo amor de Deus. É uma inflamação crônica. É uma né? inflamação de baixo grau crônica. E aí, às vezes, eu pego lá, a pessoa começou a fazer um tratamento com a gente.
Aí ele vai falar assim, vou treinar. Fala, nesse primeiro momento, se você não tiver uma boa orientação, você vai Isso. inflamar mais. Então. Né? Então, Isso isso. faz E é a o que acontece diferença. com o lipedema, né? É um lipedema. Exatamente. É por isso que tem que ser uma coisa Exato. individualizada, multidisciplinar. E já vou Exatamente. adiantar aqui, hein? O lipedema é o nosso próximo assunto, episódio verdade. 4, em breve. Aguardem, tá dentro da minha Só tem que sequência. ter um show esse moço, né? E aí, como eu falei da prática clínica da Mari, vou falar da prática da Vanessa também, né? O que você vê dos clientes, dos alunos que chegam lá no estúdio como objetivo e que tipo de orientação você consegue passar para eles e até para os treinadores para que o objetivo deles seja alcançado mais rápido? A gente sabe que não é uma rotina essa comunicação com o médico ou com a nutricionista, que seria o ideal, né? Sim. E é o que a gente preconiza no Sim. programa Evolution, né? Vou até fazer um merchan aqui do programa da Health, que é um programa de emagrecimento estruturado com médico, nutricionista, educador físico e por aí Teste vai. genético. Teste genético, bioimpedância. Bota e pneumático. Bota pneumático. nosso filho mais novo. E interessados vão lá na bio e vão olhar como é que é o Evolution ou liga pra Carol pra ela falar com vocês. Como é que funciona pro aluno novo que chega lá no estúdio? Fala pra gente um pouquinho como é que funciona esse objetivo dele e como é que vocês tratam. Primeiramente, quando o aluno ele entra em contato com a WPS, ele já recebe uma anamnese, né, via link, para ele já responder, já passar quais são os objetivos, o que ele busca, se tem lesão, se não tem e tal. E eu, como head coach, sempre me coloco à disposição para que os médicos entrem em contato comigo em caso de lesão ortopédica. A gente tem uma aluna lá com lipedema que ela me procurou, a gente ajustou os protocolos de treino dela. Mas é o que a gente conversa, porque assim, ter a equipe multidisciplinar é o sonho e É o sonho de todos assim, nós. Já está profissionais. conseguindo, já está começando. Exato, porque assim, é o ambiente dos deuses, entendeu? É. Porque assim, é a conexão de profissionais Isso. para que aquilo ande da forma correta, porque eu sou preparadora física, eu tenho já 15 anos de experiência, mas eu não sou nutricionista. Exato. E o que mais acontece é que, tipo assim, alguns alunos vêm e falam assim, Van, que suplemento eu tomo? Eu falo, gente, eu não tenho como Exatamente. indicar. Exatamente. Eu não posso indicar. Porque assim, não é só porque não é da minha alçada, mas como assim, o que serve pra mim não serve pra Personalização, você. né? Isso. Entendeu? É tão importante você falar isso. Então, assim, as pessoas têm que entender que para cada área tem um profissional responsável e quando a gente tem essa conexão, é muito mais fácil. Porque o nosso treino na WPS é extremamente personalizado. Então, a gente fala, é um personal trainer com custo-benefício, porque a gente atende vou colocar num geral, 6 alunos por horário, né? Mas a gente tem 2 treinadores em sala, então para dar atenção para todo mundo e cada aluno tem o seu próprio treino. E aí dentro disso a gente tem os pacotes de avaliação, como a Ju falou, que são as avaliações que eu faço, né? Que são as fisiológicas. E aí também é super importante, porque a gente traça também o perfil de mobilidade e estabilidade para ver se tem algum desequilíbrio muscular, articular, em que ponto que aquela pessoa precisa trabalhar mais. E não é só para atleta, é o que a gente falou. São atletas profissionais, amadores e o público wellness, que é o que a gente chama da galera que vai por qualidade de vida, emagrecimento, hipertrofia. E a enfim. maioria das pessoas. Exato, exato. Na verdade, todo mundo quer, né? Qualidade de vida, né? É o querer, Mas mas tem tem que esforço. fazer para, né? Melhorar o Tem metabolismo. que fazer para Isso daí, na conseguir. verdade, deveria estar na cartinha do Papai Noel. todo E até ano, os né? atletas profissionais têm essa necessidade. Porque eu que trabalho com público feminino, né? Tipo, as meninas do futebol profissional, elas precisam cada vez mais ter essa regulação, sabe? De tudo, de metabolismo. E principalmente o que a gente tem conversado muito é o cuidado do treinamento adaptado ao ciclo menstrual. Nossa, isso. A gente até já fez um fez vídeo sobre isso, né? Quando a mulher está no período pré-menstrual, o índice e o risco de lesões é Aumenta altíssimo. Então eu vou colocar mais uma lista na minha sequência aqui de episódios Boa. Na segunda eu começo, porque esse nome não é à toa. Como é que é? Ciclo menstrual e atividade física. Exato. Bom, Sim. aguardem. Na verdade, a mulher ela deveria ter uma indicação, então, para tudo. A dieta muda, o exercício muda. Não dá para ser sempre igual, porque a gente é cíclica. Vamos colocar que a gente tá falando de uma mulher que menstrua, que não toma anticoncepcional, que não usa nenhum Exato. método contraceptivo, é aquela mulher que tem flutuação hormonal. É isso. E isso vai reverberar
tanto na questão alimentar Pra tudo. quanto na atividade física. Tudo. Na verdade, a alteração hormonal, ela é totalmente ligada ao metabolismo. É. E quando a gente está falando aqui de teste genético, de atividade física, de saúde da mulher, a gente está falando de metabolismo. Se o nosso metabolismo é lento, se ele não funciona bem, se a nossa tireoide não funciona bem, adrenal com cortisol não funciona bem, fica muito difícil você conseguir um equilíbrio para poder chegar no teu objetivo, seja emagrecer, seja hipertrofia, seja só ter uma qualidade de vida sem essas outras variantes. Então, eu acredito que tem tudo a ver. Juliana ainda reclamou um pouquinho hoje, ou essa semana, que ela não ia ter muito assunto para falar, né? Porque a gente só ia falar de nutrigenética e ia falar também de atividade física. Ela falou assim, vou fazer o que lá? Né? E aí, na verdade, eu não falei, mas agora eu vou falar, era uma surpresa, porque assim, quem se cuida são as mulheres, né? A gente sabe disso. Então, depois, essa semana vai ter um story polêmico, que o pessoal da minha produção já tá produzindo e já vai fazer. Mas você tá muito chique, né? Ele Essa tem produção, produção, gente. você viu, né? Eu não quero, blogueiro. agora que eu posso falar minha produção, que agora tem um time. Então, assim, A gente tá no ao vivo, a Ju abriu o olho assim, ó. verdade. O que ele Agora tá eu posso falar. aprontando? Falei, nossa, quem tá Porque, aprontando, assim, gente? Que quando a story gente é fala de esse? saúde da mulher, né, e ela vem aqui para falar de saúde da mulher, a gente tem, deve ser 10-1, né? A quantidade de homem que se cuida e de mulher que se cuida. Mas a mulher se cuida de uma maneira, porque assim, hoje tá mudando, mas qual que é o contexto da mulher? Eu não como, eu não treino eu faço caminhadinha. Por isso que eu falei da Não questão dá. do treino fofo. Não, e sabe o Porque que elas chegam pra mim e falam? Ah, Van, eu quero treinar, mas eu não quero ficar grande. É como se fosse do Não, dia mas pra aí, noite, né? Eu vou te falar o que eu falo para minhas pacientes, né? Que eu falo que a gente entra em contato com isso. Porque a mulherada é assim, ela sabe que quer ganhar músculo, que o músculo mantém o metabolismo mais acelerado, tá? Mas assim, subiu na balança, eu falo, mas é aumentou o músculo. peso. Então eu falo, me ajuda também, porque daí é bagunça tudo, né? O volume tem que ser muito controlado, porque a mulherada, elas falam assim, Mari, eu quero ficar na calça de linho solta, entendeu? Sim. E aí é muito difícil, porque daí é o momento que ela fala, mas não vou treinar mais musculação. Então eu falo, vamos devagar, Sim. a gente troca essa informação pra isso. Não, e existem protocolos de treino, né? E você ganhar força não significa que você vai ficar grande. Isso. Exato. E a massa muscular, se a gente for levar em consideração, né, Má? 1 quilo de gordura é isso daqui. 1 quilo de massa magra é isso daqui. Exato. Aí pesa na balança, entendeu? Aí a gente Exato. fala, vai pra bioimpedância, vamos nas medidas. Porque o peso pode aumentar, mas A Então, densidade essa é outra. questão do número absoluto gente fez ali a na balança troca que ali. assusta elas, a gente tem que explicar e a gente já falou isso eu acho que aqui. nesses programas a gente podia fazer uma coisa, criar uma lei que as pessoas têm que tirar a balança de casa. Não, você sabe que eu tenho balança no consultório e eu falo pra eles assim, eu falo, gente, eu passo todo dia por ela. Se eu te falar que faz mais de um ano que eu não subo nela, porque assim, mulher acorda com peso, dorme com o Isso. outro no dia seguinte, isso gera uma Exatamente. frustração. Ah, mas eu vou fazer uma grande. confissão. Se eu tivesse uma bioimpedância, eu ia pesar toda semana. Não, a Vanessa não podia. Mas tá? é que a gente conhece a Vanessa Vai. não podia ter uma bioimpedância que ela Gente, ia eu me ligar treino todo 3 dia. horas por dia. E aí eu queria saber de vocês, por exemplo, vocês indicam alguma coisa, por exemplo, na nutrição, alguma coisa que o aluno possa comer antes do treino, que seja um suplemento, que não Sim, seja um comida pré-treino. de verdade. Comida de verdade, né? Porque, na verdade, todo mundo quer saber isso, né? O que eu como antes do treino, o que eu posso comer depois do treino, se o meu objetivo é emagrecimento. Primeira coisa, a gente fala que a gente suplemento, né? A gente tá falando de esporte e tal, então é importante entender isso. O paciente precisa merecer o suplemento, tá? Então, primeiro eu arrumo, não adianta você chegar pra mim e falar assim, tua dieta é uma bagunça e você quer tomar todos os suplementos. A gente arruma a casa da dieta, Comprar o sofá novo. comprar o sofá novo e a casa que pegou da fogo. zona, né? Não Pegando dá. fogo. A palavra já isso. diz, é uma suplementação. Suplementação, Exato, né? É um mulher, complemento. mulher, principalmente, eu brinco que a mulherada tá assim, começou hoje na academia, vai pra esteira, tá com whey. Eu falo, Isso. criatura, tu vai ganhar um peso. Aí ela Comecei ganha, a treinar, ganha tô peso. ganhei peso. Eu falo, Mari, tá dando errado. Tá errado. Pior né? quando bate com leite, né? Isso, inflama, Integral. né? Tá inflamado e vai. Integral. Então, assim, e essa Integral. coisa do pré e pós-treino é personalizado porque eu tenho horário de treino. Que horas que você treina? Né? Então, você vai treinar às 5 da manhã, você vai treinar às 6 da tarde, você vai treinar 11 horas da manhã, que é onde eu tenho alterações insulínicas, glicêmicas maiores. Né? O padrão que a gente fala é, primeiro eu tenho que dar energia, depois eu tenho que repor proteína. Mas entender que carboidrato não é para gerar carbofobia. Isso. Né? Então, aonde que eu vou trazer? Eu preciso trazer energia. Né? Porque a hora que eu detonar todo aquele meu glicogênio muscular, muito glicogênio hepático, eu vou
começar a degradar a musculatura. A gente Isso. tem todo Não, esse e a outro falta lado. de carboidrato atrapalha demais O treino. até na regeneração. Né? Então, assim, a gente tá tentando dar uma controlada no carbo, perto do exercício eu consigo colocar. Ah, Maria, com o treino no dia seguinte, às 5 da manhã, eu não consigo comer. Às vezes a gente consegue jogar esse carbo na noite anterior. Então, o pré e o pós-treino, eu preciso repor proteína na volta? Preciso. Como que eu vou repor? Depende, eu tenho intestino bom, eu não tenho intestino bom, eu como, eu digiro bem, eu não digiro. Então, depende muito. Mas, em geral, a gente fala energia antes, então a gente dá aquele... E cuidado com o índice glicêmico, que é uma coisa que, como uma banana e vou treinar depois Eu de ia falar isso. 5 horas sem comer. Meu cara cai na academia também. não porque dura vai 10 fazer minutos. Faz um pico glicêmico. Né? Não, Depois porque insulinêmico. as pessoas acham que Isso. carboidrato se resume a doce e pão. E Farinha pizza. branca, né? E farinha branca. Quando a gente É. fala que não, carboidrato, o legume é carboidrato, que a Exato. fruta vai virar açúcar, não. Exato. Carboidrato Sim. complexo. Você né? diminui arroz Não da simples. dieta, mas fala assim, ó, legume e verdura você vai comer todo. Ah, tô totalmente zero carbo? Não, você não tá zero carbo, não porque tá. abóbora, cenoura, chuchu, tem, né? Então, grãos tem. Sim. Então, a gente combina muito isso. E a combinação de carboidrato no pré-exercício é fundamental para garantir um resultado. Senão, ele tem energia nos 10, 15 primeiros minutos e depois acabou essa energia. E aí passa mal, acaba... Passa mal. É. Não consegue terminar o treino. Exato. E aí, o objetivo foi... É. A gente tem que pensar em energia, né? As pessoas sim. estão muito sem energia. Então, a gente precisa... E a sobrecarga alimentar que a gente fala muito, né? Quando a gente pensa em mitocôndria. Mitocôndria tem uma capacidade de quem é a mitocôndria? É a usina da célula que pega o substrato energético de alimentação que seja e vai transformar em energia. Só que se eu sobrecarrego essa bonitinha, o fundo de tela do meu computador é uma mitocôndria. Porque eu falo, gente, esse negócio tudo é é mitocôndria. sensacional. Tudo é mitocôndria. Todo mundo Né? quase estudou mitocôndria lá no ciclo de Krebs, é que ninguém lembra. Mas ninguém liga pra ela. E a gente sabe o que a gente acaba com ela? Com essa sobrecarga de carboidrato. Isso aí. Com energia. Então a gente precisa controlar isso. Eu acho que top 3 das queixas do consultório é fadiga. Falta de energia. Fadiga. Verdade. Seja física, seja E a física e fadiga mental. tem muito a ver com a alimentação. Super. Ela tem a ver com sono, E muitas hidratação. vezes, com hidratação, com alimentação, com sedentarismo. Exato. Mas Né? assim, sono, hidratação e nutrição são os... Porque assim, aí a pessoa, ela entra numa fadiga crônica, ela fala que ela não vai treinar porque ela tá Isso. muito cansada. Gera um ciclo Vai virando. horrível pra ela. Ai, não tenho ânimo pra ir treinar. Não, vai treinar. O ânimo, ele vai aparecer. Não, e aí deve aparecer pra você, né, Ju? Falando, acho que eu tô com os hormônios todos Mas, desregulados. exato, Porque estou com culpa- uma fadiga. Na Tudo é culpa vida do é hormônio. culpa do hormônio, coitado. Mas não é só feminino, masculino também. Eles acham que o mundo se resume a testosterona. E às Exato. vezes é a tireoide, às vezes é o cortisol, às Olha, vezes aí, é, que às vezes é vocês tudo não dão pra junto, todo né? mundo. Às vezes é tudo junto. Não, eu falo Né? que também tem que merecer. Tem que merecer. Não é exatamente. tudo, hormônio, não é que não é tem tudo pra todo indicação. mundo nem nada pra ninguém. Isso, Não, e aí tem fica que ter bravo. indicação, tem a hora certa de entrar, tem a dose certa pra cada um. Então não é tudo pra todo mundo e nem tudo é culpa do hormônio. Exato. Agora um assunto que está muito, muito na moda, que são as medicações para emagrecimento, né? Então falamos muito já sobre o Ozempic e agora falar sobre o Mounjaro, que é a tirzepatida. Infelizmente essas medicações, elas não têm um controle de receita médica, então os pacientes podem comprar livremente nas farmácias. Porém, o que elas vêm causando agora ainda não o Mounjaro, porque o Mounjaro vai chegar agora dia 7 de junho nas farmácias aqui do Brasil, que é a tirzepatida. Elas causam muita fadiga, causam um problema. E se o paciente não estiver merecendo, como disse a Mariana, então não tiver com um metabolismo regulado, não tiver uma atividade física frequente, fatalmente o tiro sai pela culatra. Então vai gastar muito dinheiro, vai usar uma medicação que talvez não vá fazer efeito e ainda vai prejudicar todo o seu metabolismo. Então, fica como um alerta aqui, né? Porque a gente tá falando sobre qualidade de vida, tá falando sobre isso e é um remédio que é muito bom quando bem utilizado e bem indicado. Isso. Inclusive falou-se em lipedema, é muito utilizado em lipedema, obesidade de todos os graus. Porém, essa avaliação ela precisa ser uma avaliação completa de médico, de nutricionista. Só tem um acompanhamento. Exatamente, precisa né? ter um Ajuste acompanhamento. de dose. tudo Exato. isso. Então, fica um alerta aqui. Esse é um podcast que é voltado para isso. Cada vez mais vai estar nas clínicas aí, vai estar lá no teu consultório, vai aparecer lá na academia, ele vai falar que tá tomando. Eu acho que as pessoas têm que parar com esse costume de achar que porque saiu um medicamento novo, que aquilo lá basta. Uhum. Entendeu? Porque resultado ele dá. Só que
e depois, entendeu? É. Você vai emagrecer, você emagrece. Isso. Porque os efeitos que ele causa é Aham. isso. Você não tem fome e tal, enfim, né? Tipo, mas, Mas esse peso vai voltar, vai Exato. recidivar. tipo, se você parar de tomar, né? É que nem a gente fala dos hormônios. Durante um tempo, você fica ali na vitrine. A gente conversou disso, né, Ju? Foi. Você fica na vitrine, o tempo que você tá fazendo o ciclo. Mas é a Então, hora mas que é para. isso falando O em rebote hormônios disso, né? anabólicos, né? Entendeu? Então, para quem precisa, para quem treina, para quem Exato. precisa dos. Porque uma coisa é o hormônio dose fisiológica e a gente está Reposição. repondo. Exatamente, Sim. reposição de hormônio fisiológico. Outra O outro coisa é é estética. anabolismo. Você aumentar a sua massa muscular, que tem outras indicações Exato. e tem os seus prós e contras, claro. Então, tudo depende. Depende de cada paciente. Então, Porque não é a gente todo vê as mundo pessoas que cada vez mais dependentes disso, né? Exato. E aí fica, exatamente, fica dependente. E não volta para trás, porque aí para de usar, perde toda aquela massa muscular e ela não Sim. vai conseguir ganhar aquilo que ela ganhou com o hormônio anabólico, Sim. simplesmente fazendo atividade física, Não. nutrição. E acho que aí também o acompanhamento psicológico em relação a isso. É, Que é Exatamente. extremamente certeza. importante, né? Tá nessa junção da nutrição, da medicina, do treinamento, mas ter o acompanhamento psicológico, porque a pessoa muda totalmente. Essa visão de né? corpo, porque a gente vê que as pessoas Isso. que usam muito essa parte anabólica, em geral, são pessoas que trabalham com isso. Isso. Aí é uma coisa. Eu sempre falo pro paciente, os meus pacientes ali, eu falo, gente, a sua saúde é mais importante do que qualquer outra coisa. É. Sim. Então, assim, eu tô ali com a perna grandona. Porque mulher, em geral, a gente só vai fazer isso se ela tiver É que todo mundo só vê o benefício. só vê o benefício. É. Só que o que vem por trás, Isso. e as pessoas que trabalham com isso, que trabalham com o corpo e tal, elas sabem o preço que elas estão pagando É. daquilo. É, e eu falo pras minhas, eu Ah. falo, e às vezes eu sou até um pouco advogada do diabo, assim, né? A Van sabe. Eu falo a real, eu falo, tem uma melhora, mas tudo tem um preço. E vai É. ter efeito colateral, E você e tá você vai disposto, ter, né? você vai ter Você quer alteração pagar o preço. metabólica. Então, aí a É. pessoa para e repensa. Uhum. Bom, vamos lá. Como a gente prometeu, aí a gente vamos convidar aqui a produção para mandar as perguntas que tá. o pessoal já mandou aqui e a gente está se aproximando do finalzinho, então essa é a hora de responder ao pessoal aí que tá. Meus filhos têm 9 anos e 11 anos. Qual a idade mínima para começar a fazer musculação? Vamos lá. Na verdade, assim, não existe idade mínima, porque se a gente pegar na Rússia, por exemplo, criança com 5 anos já está fazendo agachamento, deadlift e tudo mais. O que a gente fala é da adequação e o porquê da atividade física, dependendo da faixa etária dessa criança. O que a gente indica muito, né, é que nas primeiras fases eles façam, tipo, exercícios que sejam muito funcionais, né? Então, que melhorem coordenação, equilíbrio, Flexibilidade. agilidade, até a própria flexibilidade. As crianças, elas são hipermóveis. Então, a gente nem precisa fazer como a gente faz nos treinos normalmente dos adultos e tal, Uhum. aquela mobilidade pré-aquecimento específico, Uhum. né? Porque eles já têm uma mobilidade natural. Legal. Mas eles têm que começar a criar a consciência corporal. Então, o que a gente utiliza muito é o peso corporal, são acessórios como elástico, aquaball, aquabag, que vai trabalhar ali o equilíbrio e tal. E às Tudo vezes, dentro da assim, musculação, né? exato. Não É, Então ele necessariamente trabalhando pegar começa... uma carga excessiva. Isso. Exato, ele começa É o a grande mito, adquirir, né? exato, ele começa a adquirir força, porque muito mais difícil do que você levantar um peso numa máquina que tem várias roldanas é você fazer o exercício com o peso Livre, corporal, né? É. que são os exercícios livres. Então é aonde a gente começa a educar a criança pro movimento físico, Boa. né? Então, Quem fez essa pergunta? Fabiana Costa. Obrigado. Fabi Costa, Show, 76. Fabi. Pronto, Obrigado. respondido. Respondido. Mais alguma? Tem. Temos outro. Vale a pena fazer um teste genético para saber como devo me treinar e me alimentar? Com toda certeza. certeza. Assim, eu não tenho a menor dúvida. Eu Certeza queria que todo absoluta. mundo fizesse teste assim. Eu queria que todos. Isso vai acontecer, né? Eu acho que a Vai. curto prazo todo mundo vai Vai ter. popularizar. Porque você individualiza toda a tua dieta, todo o teu Exato. treino, teu risco de lesão, recuperação muscular, remoção de lactato. Então, para o esporte, não é
extrapolou da história de ser só pro atleta, Uhum. né? Exato. Para nossa indicação, Sim. se eu recupero mais, se eu recupero menos, então se eu posso treinar todo dia, se eu não posso treinar todo dia. Não, e as escolhas alimentares também, Também. as coisas de intolerância, um monte de outras coisas. Você Sensibilidade. acaba entendendo o que Sensibilidade acontece com alimentar. você. Micronutriente, Que antes era meio subjetivo. Né? Então, assim, eu tenho ali um micronutriente que eu muitas vezes não consigo utilizar tanto ele, eu não consigo converter ele para forma ativa. Porque não é assim, as pessoas saem tomando também esse monte de polivitamínico de farmácia que a gente sabe que não vai ser absorvido. Acaba até Exato. sobrecarregando, né? Sobrecarregando, né? É e aí o no teste xixi genético... caro, né? É, o Fala. xixi caro. E o xixi que, às vezes, assim, no teste genético, a gente pega a parte de detoxificação. Então, se eu Aham. tenho um prejuízo ali, eu tô piorando, não tô ajudando. Sem Isso aí. dúvida. É, eu vou até fazer um Atrapalha o pedido, gente, metabolismo. por favor, façam o teste genético. Não é? Não, a gente que vai- vai seus facilitar a nossa atletas. vida. Van, eu fiz. Eu vou te mandar o meu. mas Né, por Mari? favor, Eu seu vou te pra ela. mandar. Me manda. É que assim, te mandei, né? não é uma coisa que é tão simples, né? Precisa ter uma orientação, não é chegar num laboratório qualquer e fazer. Isso. Isso precisa estar direcionado, então é importante que isso seja dito aí. Quem que foi que perguntou, Jordan? Foi a K. Costa. Ah, muito E obrigado para não aí pela rotular, ajuda. porque assim, por exemplo, a gente pega predisposição para doença crônica. Então, diabetes, hipertensão, dislipidemia, que são as alterações de colesterol, comportamento, Alzheimer, então, para o Alzheimer tardio. Então, o quanto que você lida com essa informação, porque assim, não é destino. É que Aham. você tem que mudar o teu ambiente. É isso aí. Sim. Boa. E tem mais uma. Tem mais uma. Os testes genéticos podem dizer qual exercício de alimentação. Sim. Acho que a gente é a vez respondeu, dentro da né? mesma. Foi uma boa. É só reforçando, porque de repente a pessoa pode ter perguntado e não estava no comecinho, né? Sim. O teste genético ele mostra algumas alterações que você tem dentro dos genes, né, do teu DNA, e aquilo ali, baseado nisso, você pode escolher melhores dietas, alternativas do teu plano alimentar, ajudado por, obviamente, uma nutricionista habilitada para isso. E também tem a questão das fibras musculares, do tipo de fibra, porque vai ajudar no exercício para a pessoa poder conseguir o objetivo dela com mais facilidade, mais assertividade. Exato. E uma coisa que é importante, Arthur, a gente lembrar assim, hoje tem N testes genéticos na eu ia internet, falar você isso. compra, né? E é importante a gente ter uma boa indicação de onde você faz esse teste. Exatamente. Né? Quais são os genes analisados, porque a gente tem que entender qual que é o painel. Então, para obesidade, tem teste hoje que a gente pega na internet que ele traça perfil de risco para obesidade com um gene isolado. Hoje, a obesidade é poligênica. Então, quanto mais genes eu tiver ali, hoje os laboratórios sérios, eles fazem os scores de risco, então, para diversas situações, gasto energético, para tudo. Então, assim, qual teste você vai fazer? Quem vai interpretar esse teste? Porque senão você traz informações que não mudam nada, Isso né? é tão importante você falar, porque as pessoas, às vezes, não entendem a necessidade e a importância do teste genético e acham que todos são iguais. Não. E, na verdade, não são. Mesmo porque, assim, ele em alguns momentos ele vai te dar uma explicação, porém, se ele não for bem organizado, não for bem indicado por um profissional, você está fazendo um exame como outro qualquer. Sim. Então você Exato. precisa da interpretação desse teste. Isso é o Sim. mais importante de tudo, Sim. tá bom? Isso aí. Gente, sucesso Tem mais desse... uma que acabou de chegar. Ah, Ah, então vai. Ah, gente, vai Fala. lá. Qual a sugestão da testosterona? Enantato para ganho de massa muscular é bom? Bom, vamos lá. Testosterona é um caso à parte, podemos fazer um podcast só para falar de testosterona. Senão a gente vai começar aqui e o pessoal vai ficar bravo comigo. Então, assim, para se fazer uma testosterona, não sei nem se foi homem ou mulher que perguntou. Foi o Davidson Foi homem, Ferreira. né? Tá. Testosterona precisa ter uma indicação precisa. E a indicação precisa de uso de testosterona é hipogonadismo. Ou seja, quando a gônada no homem, o testículo, não funciona adequadamente a ponto de produzir a testosterona. O uso em pacientes que têm a testosterona, nível de testosterona normal, usar testosterona aí é suprafisiológico. Você vai estar fazendo um uso que não é indicação de reposição hormonal. Então, que fique bem claro aí, para poder não virar uma coisa... Não é uma coisa isso. inócua, Uhum. né? A testosterona, ela no homem, ela tem 3 importantes ações. Primeiro que é a saúde sexual, libido. Depois saúde muscular, disposição e força. E o terceiro que é a ação no sistema nervoso central, que tem a ver com a parte de objetividade, cognição, raciocínio rápido. Mas isso tudo precisa estar impactado dentro do nível baixo de testosterona para indicar uma reposição. Então, espero que tenha sido
ficado claro aí. Ficou claro. E eu digo que o Na Segunda Eu Começo, ele é sucesso por conta dos convidados. Então hoje, mais uma vez, tivemos aí, a gente acha que daqui a pouco vamos precisar fazer 3 horas de Eu podcast. até ia falar que eu ia fazer uma porque é pergunta muito pra Mari, rápido. mas acho que não vai dar tempo. Passa muito Vai rápido, ficar nos né? bastidores. Pode fazer, por favor, Pode Vanessa. fazer? Pode. Então vamos lá. Vamos lá. Mas, seguinte, faz um tempo eu li um livro de um psiquiatra americano que ele chama Emagreça Sua Mente para Emagrecer Seu Corpo. E ele fala que ele tinha muitos pacientes que não conseguiam ter sucesso no emagrecimento e ele não sabia por quê, até que ele desenvolveu um método através da ressonância magnética do cérebro. E ele viu que pessoas com compulsão alimentar, essas pessoas que acordam de madrugada para comer e tudo mais, tinham uma lesão no córtex pré-frontal. Uhum. E aí, um dos suplementos que ele utilizou no tratamento dessas pessoas para melhorar essa compulsão alimentar foi o 5-HTP. Que nos Estados Unidos a gente acha muito fácil. Aqui no Brasil precisa ser manipulado. Não sei nem se está A gente tem liberado. alguns no Não, Brasil. produtos tem já. já Mas uns tem, né? produtos. Já existe. tem. Mas queria só que você assim, desse a sua opinião em relação a isso, se procede, se não procede. Tipo, Não, já tem procede. Assim, evidência com isso. assim, essa regulação de comportamento alimentar é muito importante a nível hipotalâmico, cerebral. Vocês falaram muito isso com a Adriana. Super, falamos da né? mente obesa. Episódio da 2, mente- gente. Quem quiser inflamação aprofundar um hipotalâmica. pouquinho mais. E assim, é uma das coisas que assim, hoje eu estudo muito, até porque a genética dá muito embasamento para a gente entender essa química cerebral. Então, desde regulação, a síntese disso, por exemplo, a gente hoje na genética consegue pegar tanto a síntese quanto a percepção de leptina, que regula saciedade, fome, FTO, eu tenho alteração de grelina, então tudo isso acontece. E o 5-HTP eles usam muito, né? Porque ele é para síntese ele entra ali na cascata da produção de serotonina. Então, a gente consegue controlar, a gente usa muito para compulsão alimentar, mas ele isolado não traz tanto resultado, né? E aí, a gente entender essa coisa de como que funciona essa captação, hoje a gente consegue pegar até a parte de paladar, tá? Legal. Então, é muito interessante. É comportamental mesmo. Sim. Tá? Então, essa parte da obesidade, quando a gente tem a obesidade comportamental química, se eu não entrar com a estratégia certa, de verdade, todas as restrições, tudo que a gente faz acaba sendo muito pior, porque você vai só ficar retroalimentando isso. Não, e é legal, né? Porque a galera, às vezes, até que tem depressão e associa o 5-HTP com a prática de atividade física, pela liberação de serotonina, melhora altamente. E às vezes consegue até se livrar dos medicamentos. Lembrando que o 5-HTP é um aminoácido, na verdade, né? Então ele ajuda na Triptofano. Só que tudo é a fábrica química. Então, o 5-HTP sozinho não faz nada. Eu preciso de vitaminas do complexo B, magnésio, pra cascatinha entrar. Isso aí. Então, por isso que a gente fala, né? Às vezes o suplemento vitamínico, ele age tão bem quanto, muitas vezes, uma medicação, né? Exato. Neuronutrição e exercício, gente, hoje uma das coisas que a gente poderia, se todo mundo tivesse essa visão, diminuir muito esse uso indiscriminado de medicação para depressão, Com ansiedade, Diabetes. hipertensão, e essa tudo parte mais. emocional. O que as pessoas hoje estão usando de medicamento para esse lado emocional que a gente poderia ajudar Exato. muito. Exato. É isso aí. Maravilha, gente. Muito obrigado. Então, gostaria de agradecer ao pessoal da Force One, como sempre, ajudando a gente. Minha produção aqui, Jordan, Tem Giovana. produção. Tem que falar. Kangaroo Filmes. Agradecer minhas convidadas por ter composto a mesa e enriquecido tanto esse assunto. Agradecer a todo mundo que assistiu, que fez pergunta, que prestigiou tanto no Instagram da Heltia quanto no meu Instagram. A Lara, que veio fazer um apoio aqui também, que também é sócia da WPS. E muito obrigado. Suas considerações finais, por favor. Bom, atividade física é fundamental, assim como a gente já falou de nutrição. Ninguém sai do consultório, nem nenhuma orientação sem falar de atividade física e uma alimentação adequada. Isso é o sine qua non, é condição sine qua non para quem quer mudar hábito, para quem quer melhorar a condição de vida, qualidade de vida, ter longevidade, saúde, bem-estar. Então, isso faz parte, tem que fazer parte do nosso dia a dia. Isso. Não tem fórmula mágica, né? É a junção de tudo, é a equipe multidisciplinar, é ter disciplina, né? Que a gente sabe que tudo que você faz até aí não é clichê do livro, mas a partir do momento que você faz aquela coisa virar um hábito, né? Em 20 dias
ela se torna parte da tua vida. E aí não é só lifestyle de Instagram. Não, isso é Se real. torna, tipo, Não, né, a sua rotina e tudo mais. Mas lembrando que para tudo, né, como a gente falou o tempo inteiro aqui, precisa de indicação profissional e um acompanhamento. Porque cada ser humano é um ser humano, não é máquina e não existe fórmula mágica. É exatamente isso, né? O que dá certo é aquilo que é sustentável. Eu acho que a gente, como profissional, tem que estar aqui para dar a mão, né? Não é ninguém que vai virar amanhã um super atleta, não é ninguém que vai virar amanhã o hiper garoto brócolis, não é isso. É a gente construindo aos pouquinhos, né? Porque a gente fala, a pessoa fala, meu, que medo, eu tenho que mudar. Não é assim, né? Até exercício físico é uma construção, Isso. alimentação é construção. Esses cuidados a gente vai trazendo para a vida, porque o que é muito imediatismo não vai resolver Não vai nada. funcionar. Ele vai lesionar e ele vai voltar a engordar. É isso. Ok, show de bola. Obrigada, Então, se você queridos. não faz atividade física, se você não tem uma orientação nutricional, comece na segunda. Um abraço a todos. Obrigado. Obrigada. Obrigada.